Meu irmão abandonou minha filha a 1.600 quilômetros de casa porque ela o encarou quando ele maltratou uma garçonete, mas vamos ver se ele gosta quando maltratado é ele. Se alguma vez você quiser ver meu pior lado, abandone minha filha. Já vimos que isso mexe com a minha parte mais primitiva. Foi exatamente isso que meu irmão fez. E não estou dizendo que ele esqueceu ela numa loja ou que chegaram atrasados por algumas horas. Quero dizer que esse energúmeno deixou, intencionalmente, minha filha de 15 anos a 1.600 quilômetros de casa, numa bomba de gasolina aleatória, porque segundo ele ela precisava aprender responsabilidade. Então sim, podemos dizer que oficialmente eu fui para o nível nuclear. Vou me acalmar um pouco porque estou indo rápido demais e já parece que estou liberando os mísseis para atacar a linha inimiga. Melhor voltarmos ao começo do problema e por que isso desencadeou uma guerra entre irmãos. Minha filha Lara vinha implorando para ir numa viagem de verão com meu irmão e a mulher dele porque eles iam para a Flórida por motivos familiares. Eles iam levá-la, vinham falando muito sobre essa viagem, empolgando minha filha para ir com eles. Eu tinha minhas dúvidas, mas a Lara queria ir e meu irmão me prometeu que a trataria como filha. Enfim, foram embora numa manhã de domingo. Tudo parecia bem. Mandei mensagem para Lara para ver como ia a viagem e ela respondia com fotos do carro, alguma piada interna que temos, lanchinhos, o de sempre. Na terça-noite recebo uma mensagem estranha, de apenas uma palavra, ajuda. Pensei que talvez fosse uma brincadeira do tipo meu tio é chato ou algo assim, mas depois não veio mais nada. Tentei ligar para ela direto para o correio de voz. Liguei para meu irmão, caiu direto na caixa. Liguei para a esposa dele, mesmo problema. Parecia que todos tinham decidido desaparecer. 3 horas depois recebo uma chamada de um número desconhecido. Era Lara chorando, usando um orelhão, nem sabia que ainda existiam. Também nem sabia se minha filha sequer sabia usar um. Ela disse que meu irmão a abandonou numa bomba de gasolina no meio do nada, na Geórgia. Ele disse que ela se virasse e que ligasse para casa quando aprendesse a parar de ser uma mimada. Ela tinha $0 na carteira e o celular sem bateria. Não consigo explicar o que aquilo me fez naquele momento. Choque ou arrancar a garganta com as próprias mãos não é suficiente. Preciso de um vocabulário novo. Passei de confuso para homicida em 5 segundos, e depois para um assassino em série por culpa da minha cunhada. Tecnicamente acho que são 3 mortes para ser considerado serial killer, mas eu planejava matar meu irmão 2 vezes. Peguei a localização com a ajuda do atendente do posto, paguei um táxi até a rodoviária mais próxima e dirigi a noite inteira para buscá-la. Não dormi, não comi, nem sequer coloquei música. Só dirigi pensando em todas as formas de ferrar a vida do meu irmão. Tive muito tempo para ser criativo. Quando cheguei para buscar minha filha, ela estava sentada num canto da rodoviária, enrolada no moletom, abraçando a mochila como um gato de rua. No começo nem falou. Perguntei o que havia acontecido e ela só disse, ele disse que eu fui desrespeitosa. Acontece que ela discutiu com ele porque meu irmão decidiu gritar com uma garçonete, e ele concluiu que ela precisava de disciplina. Então, depois de discutirem no carro por causa do que ele fez, ele achou que deixá-la na bomba de gasolina mais próxima era um ato de bondade, porque, claro, isso era muito melhor do que largá-la no meio do nada. E realmente era melhor, assim como eram minhas ideias criativas sobre como fazê-lo desaparecer depois que eu resolvesse o caso. Aqui é onde fica pior, ele não só a deixou, como bloqueou. Bloqueou o número dela, o meu, o da minha esposa, tudo. Esse homem acha que abandonar um adolescente em outro estado é aceitável. Já falei com um advogado e ele acha que isso é passível de processo, __, vou apresentar queixas. Perigo por negligência, abuso emocional, o que mais der para somar. Também vou atrás do trabalho dele. Ele trabalha numa empresa que vai querer saber o que um gerente faz durante as férias. Que tal saber que um dos seus gerentes deixou uma adolescente jogada em outro estado? Por que ele acha que pode maltratar uma garçonete impunemente? Imagino ele no carro dizendo, hoje em dia não se pode maltratar quem está trabalhando como antes, e minha mão coça. E não, eu não vou manter isso só na família. Dane-se a família, meu irmão, minha cunhada.
Meu irmão gosta de disciplina. Vamos ver como ele gosta quando o juiz fizer justiça maior. Disciplina, quero dizer, embora com meu irmão isso pareça uma competição sobre quem tem a disciplina mais durona. É o tipo de homem que fala de virilidade e respeito, mas nunca respeitou ninguém na vida. Humilhou gente em reuniões de família, menosprezou nossos pais. Ele não respeitou aquela garçonete, não me respeitou, e mais importante, não respeitou minha filha. Não estou aqui para ouvir, mas é seu irmão, dá outra chance nem para que me digam você é o vilão. Não me importo com isso. Vim desabafar porque o código de lançamento dos mísseis nucleares já está acionado na minha cabeça, só falta digitar mais um número e vai ser o fim. Edição. Fui buscá-la de carro porque não queria que ela viajasse sozinha. Pedi que fosse para a rodoviária e esperasse porque era mais seguro do que ficar num posto de gasolina. Atualização 1. Se a postagem anterior já pareceu pesada, esta é para apertar os cintos e não segurar uma bebida quente no colo. Já se passaram pouco mais de 2 semanas desde que publiquei que meu irmão abandonou minha filha de 15 anos a 16 quilômetros de casa para lhe dar uma lição, e desde então fiz exatamente o que disse, devolvi a lição, só que multiplicada por 10. Primeiro, minha filha está bem agora, ainda abalada. Obrigado a todos que perguntaram, além do susto inicial de ficar sem bateria para ligar para casa, que para um adolescente frequentemente vira um drama enorme, ela está bem. Eu, por outro lado, estive ocupado. Nas últimas 2 semanas, basicamente me transformei num general planejando a ruína do meu irmão. Ele achou que provavelmente eu iria brigar uns dias, fazer um post nas redes sociais e seguir a vida. Ele me conhece a vida inteira e mesmo assim esqueceu que eu não faço as coisas pela metade. Vou lembrá-lo disso para sempre. Começando pelo que eu descobri, as mensagens da Lara já eram bem ruins, mas além disso consegui cópias das câmeras de segurança do posto de gasolina. Tive que ligar para 3 gerentes diferentes e provar que sou o pai dela, mas consegui, e dá para ver quando o carro, cuja placa pertence ao meu irmão, segue a viagem deixando minha filha de lado. Dá para ver literalmente o carro do meu irmão parar, a Lara descer, e então ele ir embora. Nem hesita, nem conversa com ela. Só parte como se estivesse largando um saco de lixo. Nunca odiei alguém tão eficientemente na vida. A parte que fez meu sangue ferver foi o que veio depois. Pelo visto, ele contou o feito orgulhoso para um primo. Disse algo como, às vezes tem que deixar as crianças se virarem sozinhas. Meu primo, que sempre foi um pusilânime, me mandou capturas, não para dizer olha o que ele fez, mas para justificar o ato. Se o juiz não fizer nada, isso vai se transformar numa carnificina em tempo integral mais rápido do que eu perceba. Agora tem gente da família tentando ficar em cima do muro. Minha tia, mãe do tal pusilânime, mandou mensagem dizendo que foi só um susto e que isso faria a menina crescer. Meu tio, pai do pusilânime, me ligou dizendo que eu estava exagerando. Eu disse que, se ele acha que é exagero, que pague os malditos advogados do meu irmão para tirá-lo dessa enrascada e depois venha me contar. Não quero conselho de gente que acha que fazer isso é aceitável. Podem ter certeza, vou processar, denunciar e fazer todo o possível para que meu irmão pague. Agora vamos à parte divertida, a retaliação, a mobilização das tropas. Meu advogado redigiu uma carta de notificação que foi uma peça primorosa, profissional e absolutamente letal. Detalhava cada coisa errada que meu irmão fez, em linguagem fria e clínica, exposição ao perigo por negligência, negligência propriamente dita e abuso emocional. O melhor foi que colocamos em cópia o departamento jurídico da empresa onde ele trabalha. Falamos sobre abandonar um menor em outro estado, um crime sério. Meu irmão trabalha numa firma que presta serviço de transporte escolar para escolas. Então sim, eu me certifiquei de que as mesmas pessoas que assinam os cheques dele soubessem que esse paladino dos valores familiares deixou uma garota de 15 anos largada num posto. Não precisei fazer muito depois disso, o e-mail se espalhou pelo escritório. Um colega dele, que aliás eu nem conheço, me mandou um e-mail dizendo que o RH estava em crise e o havia convocado. Eu não vazei nada ilegal, só enviei a verdade com documentação. O que fizerem com isso é problema deles. A esposa dele, Mônica,
tentou me contatar propondo conversarmos com calma, sentados com um café. Disse a ela que envolver advogados é a minha forma de calma, que não queria ver a outra opção do meu irmão. Segundo minha cunhada, ela não aprovou o que ele fez. Eu não me importo. Ela não aparece nas imagens da câmera descendo do carro para ficar com minha filha. Ela ficou com o rabo confortável no banco do passageiro enquanto o marido abandonava uma menor. Ela também vai responder por isso. Ah, como alguns perguntaram da última vez, sim, eu fui à polícia. Registraram a ocorrência e agora o caso está com a promotoria. Não é daquelas situações de já foi algemado, mas sou paciente. O objetivo não é a rapidez, é a permanência. Quero que isso tenha consequências para ele. Quero que toda a verificação de antecedentes que ele fizer pelo resto da vida acenda como uma árvore de Natal. Meus pais estão do meu lado, e sou grato por isso. Pensei que minha mãe, irmã do meu tio, o tal pusilânime, estaria do lado dele por laços familiares, mas, em poucas palavras, ela disse que o irmão pode engolir os sapatos dele e ficou do meu lado. Minha esposa está serena, mas quer ver tanta punição quanto eu, figurativamente falando. Já teve gente que me chamou de violento por querer fazer algo físico com meu irmão. Primeiro, eu não estaria escrevendo isso se fosse verdade. Segundo, meu irmão mereceu. Não peça mais para levar minha filha numa viagem se você pretende abandoná-la quando não puder maltratar alguém. Pelo menos nisso meu irmão tinha razão, ele achou que eu só faria uma birra nas redes sociais. Só que, como eu disse, ele pensou errado. Já fiz minha parte com documentos legais, para qualquer monopusilânime voador que queira vir falar sobre perdão familiar e errar é humano, saibam que eu não vou parar por aí. Tem mais coisa por vir. Soube também que ele anda dizendo que estou exagerando. Até tentou alegar que a Lara escolheu descer do carro, como se isso mudasse algo. Se um adolescente te diz que quer descer do carro no meio do nada e você parte como se nada tivesse acontecido, não adianta justificativa. Atualização 2. Bem, tudo isso finalmente chegou ao tribunal. Já se passaram 3 meses desde que meu irmão resolveu bancar o durão com uma adolescente e eu me preparei como se fosse o maldito Super Bowl. Queria ver aquilo arder e queria que fosse visível do espaço. Para começo de conversa, ele realmente achou que isso não ia longe. Apareceu na primeira audiência despreparado, sem advogado, só de terno e com aquela expressão de autoconfiança que carrega desde criança. Quase ri quando o vi entrar. Dava para ver que ele acreditava que o juiz ia encarar aquilo como 2 irmãos discutindo, e não como o que era, um adulto pondo em risco uma menor. Primeiro erro do meu irmão. Meu advogado não perdeu tempo. Começamos pelas imagens, o clipe do posto que mostra o carro reduzindo a velocidade, minha filha descendo com a bolsinha e o carro arrancando como se nada tivesse acontecido. O juiz olhou para ele do jeito que qualquer pai olharia se fizessem isso com a própria filha. Meu irmão foi perdendo a cor do rosto. Depois vieram as mensagens, as que ele mandou ao nosso primo dizendo que às vezes é preciso deixar as crianças se virarem sozinhas. O primo, aliás, tentou se retratar quando foi intimado, mas já era tarde. Se você é um pusilânime, tem que sustentar isso o tempo todo, inclusive no tribunal, não só nos fins de semana. Meu irmão não gostou nada disso. Tentou interromper em um momento dizendo que eu estava deturpando os fatos. O juiz mandou que ele se sentasse e lembrou que aquilo não era um debate, era uma audiência probatória. Ele olhava em volta procurando alguém que lhe desse clemência, mas até nosso primo abaixava o olhar para não encará-lo. Nem o juiz, nem nossos pais, sim, nossos pais foram. Foi um show de underline para o meu irmão, para o resto de nós, um espetáculo formidável. Depois, prestou depoimento a Lara. Estava nervosíssima, mas se saiu bem. Explicou que achou que seria uma viagem normal, até um incidente no café da manhã. Meu irmão se irritou com a funcionária porque os ovos estavam um pouco passados, e em vez de pedir para refazer como qualquer pessoa normal, começou a humilhá-la, dizendo que por isso ela tinha aquele emprego e coisas do tipo. Lara defendeu a moça na hora, dizendo que aquilo não era algo bonito de se dizer para alguém que estava servindo. Ele interpretou aquilo como uma falta de respeito.
Depois discutiram no carro e ele disse que não ia tolerar esse tipo de desrespeito na viagem que ele estava comandando. Por isso ela teria de se desculpar. Minha filha disse que não e por isso foi abandonada. Aí vem a parte em que ela tenta ligar e percebe que foi bloqueada. Ela me manda mensagem e depois fica sem bateria tentando localizar onde estava. Não foi culpa dela, o celular já é meio antigo e a bateria não aguenta. Meu irmão tentou vender tudo como um mal-entendido, disse que não maltrata a funcionária. Mas a funcionária também deu seu depoimento. Mesmo sem isso, não havia justificativa para abandoná-la. Depois ele tentou transformar tudo numa rivalidade entre irmãos, alegando que eu e minha filha arquitamos um plano para humilhá-lo. Não apresentou provas. Só ficou parecendo um sujeito repetindo: meu irmão é mau, eu sou bom, me deem dinheiro. Para completar, entramos com a ação civil logo após o processo criminal, imprudência temerária, infligir angústia emocional intencionalmente e abandono de menor. Não é a pior coisa do mundo individualmente, mas é uma pilha de acusações que somam. Problemas também para minha cunhada, porque ela faz parte disso. Porém, ao contrário do meu irmão, ela foi mera cúmplice, com responsabilidade menor do ponto de vista criminal, por isso ela nem estava na sala durante a audiência. No âmbito civil, também não acredito que haverá grandes consequências contra ela, mas ela vai responder por sua parte. Quando saímos da audiência, meu irmão estava feito um frango molhado. Não tinha ninguém por perto, nosso primo foi o primeiro a fugir quando teve oportunidade. O ruim de ter aliados pusilânimes é que são os primeiros a abandonar o barco. Meus pais ficaram comigo depois da audiência, ele ficou sozinho, pensando se ia embora ou se esperava que alguém se aproximasse. Ninguém se aproximou e ele foi embora eventualmente. Eu esperava que me mandasse mensagens pedindo para eu tirar as ações, ou ameaças, sei lá. Mas ele é o tipo que só tenta impor respeito com adolescentes, com adultos já viu que não tem funcionado. Ainda não é uma vitória final, mas estamos ganhando terreno e não acredito que demore para ele sacar as calças e fazer uma bandeira de rendição com elas. E eu não parei por aí. Enviei uma cópia amigável das provas ao Departamento de Recursos Humanos da empresa dele. Ainda não o demitiram porque estão esperando o veredicto, mas do jeito que as coisas vão é muito improvável que ele mantenha o emprego. Depois disso, alguns estão me chamando de professor por dar lições ao meu irmão, outros me apelidaram de Cobra Kai por atacar sem piedade. Agradeço, mas estou fazendo o que qualquer pai urso faria para proteger a filha. Relendo o que escrevo, sei que soa duro e que não tenho piedade do meu irmão, mas é exatamente assim que me sinto. No mês que vem a audiência de danos, aí é que o dinheiro entra na mesa. Tenho testemunhas, documentação e mais provas do que ele jamais vai conseguir contestar. Ele já começou a vender coisas pela internet para cobrir custos e contratar advogado. Bom, que sinto que é impotência. Edição. Li muito nos comentários. Como era a sua relação com seu irmão antes disso? Eram próximos ou brigavam? A relação era normal. Tínhamos nossas brigas como todos os irmãos, mas nada demais. Na juventude ele não era esse tipo pedante que humilha os outros, isso mudou com o tempo. Pelo menos nunca fez isso na minha frente, e o que fez com minha filha foi algo que eu não poderia tolerar. Não é algo antigo entre nós, mas uma linha que ele não devia ter cruzado. Se fosse só uma discussão, isso teria ficado em família. Mas abandonar uma adolescente num lugar onde poderia encontrar qualquer doido é algo que não dá para deixar passar. Atualização 3. Já se passaram uns 8 meses desde aquela primeira audiência, e não vou mentir, eu aproveitei cada segundo do que veio depois. Parei de fingir que fazia isso por dor ou por senso moral. Eu queria que meu irmão sofresse. Não apenas perder, sofrer. Daquele tipo de queda longa e exaustiva que não termina num mau dia, mas na lenta erosão de tudo que o fazia se sentir intocável. Mas esse sentimento não veio do nada. Surgiu depois de algo muito idiota que ele disse. Alegou que tudo o que eu estava fazendo era porque, segundo ele, eu era um perdedor patético que precisava disso para se sentir vivo. Claro. Diz isso o cara que grita com garçonetes e abandona adolescentes. Se ele quisesse tanto se sentir vivo, podia ter ido a um bar de motoqueiros e dito a um deles que barbas longas são coisa de gay.
Queria ver quanto tempo ele continuava se sentindo vivo depois disso. Também disse que minha filha era uma caçadora de atenção, mas usando a palavra com P, que eu não vou repetir por se tratar da minha filha. Foi aí que entendi que isso não era mais só sobre justiça. Eu queria vê-lo sofrer. O processo civil terminou com o juiz lendo uma indenização grande o bastante para fazê-lo engasgar. Ele ficou olhando pro chão, como se evitar o contato visual fizesse aquilo não acontecer. Todo mundo sabe que se você não olha o juiz nos olhos, a sentença não vale. Muitos assassinos escaparam da cadeira elétrica assim, não é? Não era uma quantia que destruísse a vida dele, mas foi suficiente para arruinar o conforto. Teve que vender a caminhonete, mexer nas economias e até sacar parte do fundo de aposentadoria para pagar advogados e cobrir a indenização. O veredicto virou registro público, então pedi cópias certificadas e as enviei, não anonimamente. Queria que vissem meu nome e soubessem que era o pai da adolescente que ele chamou com aquela palavra que começa com P. Mandei para os lugares certos, a igreja dele, a associação de bairro, qualquer comitê moral em que ele se metesse. No antigo emprego, não, afinal, antigo emprego já diz tudo. Quando tentou conseguir outro trabalho, o RH fez a verificação de antecedentes padrão. E adivinhem o que apareceu? Uma condenação criminal pelas suas pequenas travessuras. Não é problema meu. Ações têm consequências, para ele e para a esposa. Tentou trabalhar por conta própria um tempo, disse que ia abrir o próprio negócio. Por enquanto, está indo devagar, sem sucesso. Ainda bem que não tem filhos, porque eles não teriam culpa das idiotices dele e acabariam presos no meio de tudo isso. O dinheiro da ação civil foi para duas coisas: criar um fundo fiduciário para minha filha e doar uma parte a uma organização de proteção infantil, em nome do meu irmão. Essa foi pela ironia. Até mandei o comprovante para ele. Duvido que tenha achado graça. A parte criminal também não foi nada espetacular. O fato de minha filha não ter sofrido ferimentos físicos pesou, então ele saiu com uma multa, antecedentes e algumas horas de trabalho comunitário. Sem prisão. Eu também não esperava isso, mas um homem pode sonhar. Outra coisa que está acontecendo, ele está se divorciando. Pode ser por minha culpa, pelos processos ou pelos próprios problemas que ele acumulou. Sinceramente, não me importa. Não sinto nenhuma alegria pelo divórcio, porque eles se merecem. Mônica, do lado penal, só levou uma multa, e no civil fizemos um acordo para encerrar o caso. Segundo minha filha, ela até tentou defendê-lo um pouco, então sua responsabilidade é limitada. Eu não vejo assim. Acho que ela podia ter descido do carro com a Lara. Mas é isso, agora estão morando separados e os papéis já foram entregues. Pelo que sei, meu irmão vive num apartamento pequeno e Mônica ficou com a casa. Edição. Pode ser que meu irmão esteja sofrendo com o divórcio, e esse era meu único objetivo, mas não sei o que pensar. Parece que minha cunhada está fugindo dele e do destino que ele mesmo criou. Gostaria que ela tivesse ficado e afundado junto com esse homem de mentira, mas não se pode ter tudo na vida. Atualização 4. Já faz um ano desde que fui para o nível nuclear com meu irmão e pensei em dar uma atualização porque a galera continua me perguntando por mensagem privada o que aconteceu depois. Para começar, não me arrependo de nenhuma das coisas que fiz. Nem um pouco, nem da ação, nem de ligar para o trabalho dele, nem de expô-lo publicamente, nem de ver a vida dele se desfazer em pedaços. Se fosse para pensar em algo, talvez eu tivesse feito ainda mais. Em retrospectiva, dava para ter causado mais estrago se eu quisesse. Isso até me renderia mais gente me chamando de vingativo, mas pouco me importa. Pouco me importam as opiniões dos pusilânimes. Não são gente com quem eu queira do meu lado. Se você defende alguém que fez algo errado, você não é muito diferente dele. Não te torna melhor. Te torna só um tapete sujo que as pessoas pisam. Desculpa o tom, mas essa é a realidade. E deixar pessoas como meu irmão escaparem com um tapa nas mãos piora a sociedade. As reuniões de família ficaram chatas porque não existe mais drama, meu irmão e nenhum dos seus macacos voadores estão convidados, e tudo bem assim. Isso dividiu a família, claro,
mas também expôs quem está do nosso lado. Prefiro estar do lado certo, mesmo que nem todo mundo concorde. Meu irmão tem pulado de bicos em trabalhos temporários. O empreendimento dele faliu e ele está morando com algum velho colega do colégio que provavelmente não sabe a história inteira. A última que soube é que suspenderam a carteira de motorista por causa de multas não pagas. O crédito dele está destruído, a reputação também. Não tem volta, não só na esfera legal, mas socialmente. Ele queimou todas as pontes e eu me certifiquei de que nenhuma pudesse ser reconstruída. Quanto a mim, a Lara e a minha esposa, estamos bem. Nada disso nos afetou de maneira permanente. Tirando o susto de ter sido abandonada em outro estado, ela não levou sequelas, no máximo ganhou uma história para contar. Isso não diminui o quão errado foi, mas o importante é que não sobrou trauma duradouro. Talvez eu tenha exagerado, para os padrões de muita gente eu passei do ponto. Sim, pode ser. Mas aqui está o ponto: se alguém abandona sua filha para dar uma lição, merece tudo o que vier depois. Para mim isso é preto no branco. Não é, mas é seu irmão. Professores também aprendem antes de dar lição, meu irmão pulou essa parte. O divórcio dele também foi finalizado e ele cumpriu o serviço comunitário. Não está totalmente livre, acredito que os antecedentes ainda vão atormentá-lo por um tempo. Depois de pagar o que o juiz determinou, seja com economias ou empréstimos, vida que segue, para mim não faz diferença. Qualquer vínculo que havia entre nós desapareceu. Pode até parecer que ele se safou facilmente, que as consequências podiam ser piores, eu concordo. Mas quando comecei isso, achava que ele levaria só uma bronca, o resultado foi arruinar a vida dele por completo. E tudo por quê? Por gostar de humilhar uma funcionária e abandonar uma adolescente. Espero que tenha valido a pena, é um preço alto a pagar. Atualização 5. A única razão pela qual estou escrevendo aqui de novo, depois de ter me aposentado das postagens e tirado o merecido descanso, é porque meu irmão fez algo incrivelmente estúpido. Ele estava sem carteira de motorista, decidiram não renová-la por causa de multas não pagas, mas conseguiu um trabalho que não exigia dirigir, até que exigiu. Pelo que entendi, o chefe pediu para ele levar algo usando a caminhonete da empresa. E o gênio aqui não disse que não tinha carteira nem que fazia tempo que não dirigia. Então é possível que o tenham parado por dirigir mal, só uma suposição. Quando pediram a carteira e ele não tinha, o carro foi rebocado e tanto ele quanto o chefe levaram multas. Resultado: o chefe não apenas o demitiu, como ainda descontou os gastos do último salário. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele simplesmente tivesse dito que não podia dirigir, mas aí teria que explicar o porquê, e isso também não pegaria bem. Mas tenho outra surpresa. Algo ainda mais idiota. Quis guardar para o fim, para não estragar o impacto. Essa segunda burrada é até poética, porque tudo começou com ele maltratando uma garçonete, e se minha vida dependesse disso, eu diria que não foi a primeira vez. Ele não chegava nas reuniões de família contando: "Ei, vocês não sabem como humilhei uma pobre atendente porque minha carne veio muito salgada." Mas dá para imaginar que não era novidade. Pois bem, ele estava num diner de estrada. Não sei o que fazia lá, talvez viajando a trabalho. E achou que seria uma boa ideia reclamar com a funcionária porque o café estava frio. O problema é que o cozinheiro era namorado dela, e quando ouviu meu irmão dizendo que ela era inútil e nem para servir café servia, o cara fez questão de tirá-lo do local, digamos que ao contrário de como entrou, com o traseiro voando porta fora. Lá fora ainda ganhou uns chutes para reforçar a lição. E, pelo visto, o café já não estava mais tão frio quando jogaram em cima dele. Meu irmão tentou processar o cara, mas o máximo que conseguiu foi que o cozinheiro levasse uma multa e fizesse serviço comunitário. Eu adoro quando a justiça falha igualmente para os dois lados. Mas o orgulho e o traseiro dele, esses não vão voltar a ser os mesmos. Nem conseguiu levar o caso para frente no civil, por motivos que eu nem consegui entender completamente. Só sei que apanhou. Literal ou figurativamente, tanto faz, o resultado foi o mesmo. Bônus dessa atualização: minha ex-cunhada agora mora em outro estado com alguém ainda mais perdedor que o meu irmão. E não são minhas palavras, foi quem me contou.
Sinceramente, não consigo imaginar alguém assim, mas se é o que dizem, tudo bem. Porque convenhamos, tem que se esforçar muito para achar alguém pior que ele. Esse cara levou uma surra num diner. Sério, quão fundo dá pra cavar? E antes que digam que esta atualização trouxe pouca coisa nova, olha, foi bem completa. Acho que só faltou descobrir o paradeiro do gato que eles nunca tiveram para encerrar com chave de ouro. Comentário, Gold, The Reddit. Cara, essa história é simplesmente insana. É o tipo de coisa que você lê e pensa, não é possível que alguém ache que abandonar uma adolescente é uma forma de ensinar responsabilidade. O irmão colheu exatamente o que plantou, e o karma veio parcelado, com juros e correção monetária. Eu até entendo quem diga que o narrador foi longe demais, mas honestamente, depois do que ele fez, acho que foi pouco. A filha poderia ter passado por algo muito pior. E o fato de ele continuar repetindo o mesmo tipo de comportamento, até levar um café quente na cara, mostra que não aprendeu nada. Agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que o narrador exagerou na vingança ou que ele fez exatamente o que o irmão merecia? Deixem aí nos comentários. Quero muito saber o lado de vocês nessa história.